Muito bem, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, boa noite a todos, os irmãos que estão aqui, os irmãos que estão em casa, assistindo esse culto ao vivo. Eu vou pedir, por favor, para o Arthur colocar o tema da pregação da nossa mensagem. Nós vamos entrar na mensagem e nós queremos refletir e meditar um pouco hoje sobre o seguinte assunto, sobre o seguinte tema: cuide do seu coração. Esse é o tema da nossa mensagem hoje, cuide do seu coração. E para isso nós escolhemos um texto bíblico para que nós possamos ler, e dentro desse texto bíblico nós vamos trabalhar um pouco essa importância do cuidado do coração. Eu vou pedir, por favor, Arthur, que a gente faça a leitura no livro de Samuel, em 1 Samuel, no capítulo 16, no versículo 7. O texto da mensagem nessa noite se encontra em 1 Samuel, no capítulo 16, do versículo 7. É um texto muito conhecido. Eu fiz até questão de colocar dois textos diferentes, traduções diferentes. O primeiro é a tradução NVI, e o segundo, que é o mesmo texto, só que na Bíblia Viva, para que nós possamos ter uma maior compreensão, um maior entendimento daquilo que está escrito. Então, o texto de 1 Samuel, no capítulo 16, no versículo 7, diz assim: o Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Tá? Agora, esse mesmo texto, na tradução da Bíblia Viva, está assim: mas o Senhor disse a Samuel: não julgue um homem pelo seu rosto ou sua altura, pois não é esse o escolhido. Eu não tomo decisões como você. Os homens julgam pela aparência exterior, mas eu examino os pensamentos e a intenção do homem. Muito bem. Quando a gente lê esse texto aqui, irmãos, se nós entrarmos nesse contexto aqui, e eu entro fazendo uma pergunta para você: Deus está olhando para o lado de dentro ou para o lado de fora? Deus está olhando o interior ou o exterior, segundo o texto que nós lemos? Você vai observar que o homem, ele olha o lado externo, ele olha a aparência. No entanto, quando Deus vai olhar para o homem, ele olha de forma interna, ele olha pelo lado de dentro. Isso quer dizer que Deus está procurando pessoas dispostas a aprender e a mudar. Aqui ele estava olhando o coração de Davi. E quando a gente fala de coração, a gente fala também de pensamentos e as intenções do homem. Então Deus está olhando e Deus está procurando pessoas dispostas a aprender e a mudar. Deus chama a todos, Deus convida a todos. O que nós de fato precisamos fazer então, diante desse chamado de Deus, é nos apresentar diante dele com um coração ensinável. Aquilo que nós somos no nosso interior manifesta no nosso exterior. Deus escolhe pessoas, e essas pessoas, por sua vez, precisam assumir essa escolha e honrar essa escolha. Quero ler um texto bíblico e você vai ver algo extremamente interessante. Passa para mim, por favor, Arthur. O texto que nós vamos ler está em Lucas, no capítulo 6, no versículo 13 até o versículo 16. Olha o que diz esse texto bíblico. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou como apóstolos: Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago de Alfeu, Simão, chamado Zelote,
Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Então, Deus escolhe pessoas. Deus escolhe pessoas. Deus escolhe pessoas. Deus escolheu Judas Iscariote para ser o seu discípulo. É um ser humano. E como ser humano, ele deveria honrar a sua escolha, honrar o seu chamado, como nós que estamos aqui nessa noite, como você que está assistindo essa live. Você foi escolhido e foi chamado por Deus, e precisa dar uma resposta a essa chamada. De que forma? Honrando essa chamada, apresentando diante dele com um coração ensinável. Judas foi escolhido por Deus, podia ter uma vida bem-sucedida diante de Deus. Foi escolhido por Jesus, podia ter uma vida bem-sucedida diante de Jesus. Jesus ensinou, Jesus discipulou Judas. No entanto, ele não deu atenção ao seu ensinamento, ou seja, ele não se apresentou como uma pessoa que tem um coração ensinável. Ele não se abriu para o ensinamento, não aprendeu, e como consequência não mudou. O que ele faz? Ele traz Jesus, ele acaba traindo Jesus, mas foi uma pessoa que foi escolhida por Jesus. Então, irmãos, nós precisamos nos esforçar para honrar a escolha e o chamado que Deus fez por nós. Deus nos chamou, e como consequência disso, Ele deseja que nós assumimos esse chamado e vivamos com intensidade esse chamado. Tudo precisa de muito esforço e de dedicação. Tem um texto bíblico que está lá em Mateus, no capítulo 11, no versículo 12, que diz que o céu é tomado a esforço. Então nós temos que nos esforçar diante desse chamado e dessa escolha que Deus fez por nós. Mas tem outros textos bíblicos de pessoas que foram escolhidas por Deus, e a gente às vezes até se impressiona como é que Deus escolhe pessoas como essas. Por exemplo, passa para mim, por favor. Olha o que diz em Atos no capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 2. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote, pedindo cartas para a sinagoga de Damasco, de maneira que, caso entrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudessem levá-los presos para Jerusalém. Que pertencesse ao caminho. O caminho era como eram chamados cristãos da antiguidade. Então, você vê que Saulo era uma pessoa que estava ameaçando o povo de Deus de morte, né? E Jesus escolheu esse homem. Jesus escolheu esse homem, essa pessoa, dentro dessa perspectiva de ser essa pessoa que ele era, que ameaçava e que consentiu inclusive na morte de um dos mártires, que foi Estevão. Então, a atitude de Paulo, naquele momento, não importava muito com relação àquilo que Deus tinha proposto a fazer na vida dele. Deus escolheu a Paulo para mudar a vida dele e para ele ser uma referência de Deus na pregação do Evangelho. Então Deus vai sempre escolher pessoas, Deus vai estar escolhendo. A Bíblia fala que Deus enviou o seu Filho para morrer pela humanidade, para morrer por todos. Alguns entendem essa proposta de Deus ter enviado o seu Filho como Salvador, e atendem esse chamado e vivem esse chamado. Outros não têm essa perspectiva, outros não têm essa disposição de seguir a Jesus, e como consequência disso, mudar a sua vida. Então, eu quero dizer o seguinte, que
nós precisamos de entender esse propósito, abraçar isso e viver essa disposição de Deus de fazer uma mudança em nós, de nos ensinar coisas novas. Ele está disposto a isso, Jesus está disposto a isso, Jesus está disposto a revelar a nós o seu caráter, de forma que nós sejamos igual a Ele. Ele quer que nós aprendamos com Ele, e como consequência disso, sejamos como Ele é. Deus quer que sejamos igual ao seu Filho Jesus, igualzinho ao seu Filho Jesus. Deus quer então realizar uma restauração para nós assumirmos esse caráter dele em nós. Assumir esse caráter dele em nós é assumirmos que nós temos a presença do Espírito Santo, e o Espírito Santo está fazendo com que nós sejamos igual a ele. Entendeu? Então existem duas virtudes fundamentais para a formação do nosso caráter. É muito bom, muito interessante que você guarde isso, que você entenda isso, né? Existem duas virtudes fundamentais, uma é humildade e a outra é a mansidão. E eu quero ler um texto, passa para mim, por favor, pode passar mais um. Passa mais um. E eu quero ler um texto bíblico que vai fazer com que aquilo que nós estamos falando seja respaldado pelo texto bíblico. Olha o que diz o texto bíblico de Mateus 11, 29. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Então, uma característica de Jesus é qual? Uma é ser manso. A outra característica de Jesus qual é? Ser humilde. E se Ele quer inserir esse caráter dele em nós, é para que nós também sejamos manso e humilde de coração, conforme Ele é. O texto está revelando isso para nós, que nós sejamos mansos e humildes de coração. Efésios capítulo 4, versículo 1 até o versículo 3 diz assim: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. É um outro texto que diz, que fala, que transmite, que nos mostra o caráter de Cristo, sendo uma pessoa humilde e mansa, né? Então, a dinâmica é essa. A dinâmica é: aceitamos a Jesus como nosso Salvador, recebemos a presença do Espírito na nossa vida, e como consequência disso, começamos a viver um processo de mudança na nossa vida. Deus começa a inserir em nós o caráter dele, e como consequência disso, a tendência natural é nós nos tornarmos pessoas humildes e mansas de coração, segundo aquilo que ele está ensinando para nós, de acordo com a palavra dele. Vocês estão entendendo? Amém? Então, assim, os nossos conceitos, os nossos pensamentos, as nossas ideias, tudo precisa estar inserido na dinâmica da vontade de Deus, né? Mais ou menos assim, a palavra do Senhor precisa estar em nós, precisa estar no nosso interior. Quando ela não está em nós, nós não somos pessoas produtivas, nós não conseguimos produzir alguma coisa de bom. Por exemplo, essa escolha que eu falei de Judas. Judas foi uma pessoa que não produziu, né? Ele não guardou a palavra de Jesus dentro do coração dele, e como consequência disso, ele traiu Jesus, e logo após ele cometeu o suicídio, né? Ele tirou a sua própria vida. Agora você olha para Paulo que tinha essa tendência a ser esse homem mau, que perseguiu e que matou muita gente do povo de Deus. Ele foi escolhido por Deus, mas ele começou a ser ministrado e foi guardando a palavra de Deus no coração dele, e como consequência disso, ele teve uma vida agradável a Deus. Então Paulo começou a entender o propósito de Deus. Paulo começou a ter a revelação da palavra de Deus, porque a palavra de Deus ficou no coração dele. Então é muito importante isso,
que nós possamos entender isso, que nós possamos viver essa dinâmica. E qual é essa dinâmica? Essa dinâmica de mudança, de transformação todos os dias, que a palavra de Deus habita em nós, que nós precisamos refletir nessa palavra, que nós precisamos então absorver essa palavra, ter a revelação dessa palavra. Para alguns pode ser até surpresa, mas o João Pedro esses dias comentou comigo: pastor, quando é que nós vamos voltar a fazer aquelas aberturas na igreja novamente? Eu falei para ele: logo logo a gente vai voltar, deixa acabar esse período de pandemia, que o nosso culto agora, ele está bem reduzido. Nós reduzimos o tempo do culto, porque nós não estamos inclusive fazendo abertura, reduzimos o tempo do culto por causa da pandemia, mas logo logo nós vamos voltar. Ele tem interesse em estar fazendo. Falei: começa a refletir, começa a meditar na palavra, né? Começa a ajustar a sua vida com Deus, começa a entender aquilo que Deus tem com você, porque você vai ter essa oportunidade também de fazer essas aberturas na igreja. Mas para isso precisa entender a palavra, precisa viver a palavra para poder transmiti-la de maneira prática e não só necessariamente de maneira teórica. Então, essa palavra eu quero deixar para você nessa noite, por um tempo de reflexão, por um momento em que você possa refletir um pouco e fazer essas avaliações e chegar a uma conclusão e entender que Deus está na sua vida, Deus está contigo, e Ele está disposto a te ajudar nesse processo de assimilação do caráter dele em você e em mim. Deus colocando o caráter dele em nós, e como consequência disso, nós nos parecendo, automaticamente nos tornando pessoas mais parecidas com seu Filho Jesus. Amém? Então agora eu quero convidar o Paulo para tocar uma música, para a gente cantar uma música, e depois a gente vai ainda dar continuidade no nosso momento depois do culto, aqui para... Paulo, vem tocar uma música. Nós vamos estar retornando à nossa oração na próxima sexta-feira, às 19h30 aqui na igreja. Vamos estar orando novamente, voltar a orar novamente aqui. E no sábado, às 19h30, nós vamos ter uma reunião com todos. Mas nós vamos colocar isso no grupo da igreja. É o Senhor e muito digno de louvor. Você pode ficar de pé, por favor? Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Senhor, em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Somos gratos a Ti, Senhor. Obrigado por esse momento tão necessário, tão agradável para nós, quando nós nos reunimos para louvar o Teu nome. Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo, Tu és o Senhor, Tu és o Criador dos céus e da terra, Tu és aquele digno de honra, de glória e de louvores. E nós estamos aqui nessa noite, ó Pai, cumprindo parte da nossa missão, que é adorar ao Teu nome, pregar o Teu Evangelho. Que o Senhor possa continuar nos ajudando em tudo, segurando nas nossas mãos, sustentando a nossa fé, nos tornando pessoas agradáveis a Ti. Ajuda-nos, ó Pai, no que nós vamos fazer, aquilo que nós temos planejado, aquilo que nós temos idealizado, todos nós, com relação aos nossos compromissos e as nossas responsabilidades. Que o Senhor possa nos conduzir em tudo, que a bênção do Senhor permaneça sobre a vida de cada um de nós, e tudo que nós venhamos a fazer seja para a glória do Teu nome. Toma o Teu povo, toma a Tua igreja, Senhor, na face da terra. Dá saúde ao Teu povo, saúde física, saúde espiritual, saúde emocional, Jesus. Nos ajuda a vencer esse tempo de crise, de conflitos, esse tempo angustiante, mas que o Teu Espírito Santo possa restaurar, renovar, confortar, consolar cada coração e cada vida, ó Deus. No nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós cremos e nós oramos, no nome de Jesus. Estenda as suas mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus. Amém.